Olá! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, sempre é bom estar aqui. Bem-vindos à Jornada da Alma. Esse agora é o nome do meu podcast. Por que Jornada da Alma, né? Porque a nossa jornada aqui é única e aqui nós temos aprendizados, fazemos escolhas, avançamos um pouco, voltamos um pouquinho, e assim é a nossa vida de aprendizado, dia a dia, experiência por experiência, compartilhando com pessoas, se encantando com algumas pessoas que a gente encontra pelo meio do caminho, e é por isso que eu estou aqui, para poder tentar ajudar a vocês nessa jornada da alma de vocês, assim como eu estou nesse meu processo de caminhada, de descobertas, de evolução e de terapeuta. Agora, né, eu sou, para quem não me conhece, eu sou Pamela Simeão e estou agora, nesse momento, como terapeuta holística. E vocês, quem já está aqui um pouquinho mais de tempo, já me conhece. Para quem ainda não, eu estou nessa minha descoberta, nessa minha caminhada, nessa busca por mim mesmo. Então, nesse meu processo aí de terapias, de conhecimento, de volta para casa, eu fui conhecendo algumas pessoas, algumas terapeutas, algumas terapias que me ajudaram e que me ajudam até hoje. Então, nesse processo meu aí, eu venho conhecendo terapeutas maravilhosas e como elas fazem muita diferença na minha vida e fizeram diferença no meu caminhar até aqui, no meu despertar até aqui, eu resolvi montar um canal lá atrás, para poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa história e quem sabe, ajudar vocês na caminhada de vocês, né, assim como me ajudou, talvez expandir um pouquinho a consciência de cada um que está chegando aqui no canal para poder ter conhecimento daquilo que existe e aquilo que a gente ainda não sabe, né. Porque tem técnicas que eu trago aqui, que terapeutas que eu trago que têm técnicas milenares, tem outras que têm técnicas que acabaram de ser descobertas, mas todas estão aqui para poder ajudar a cada um que passa pelo meu canal, contando um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua terapia, para que vocês percebam que a vida é isso, é escolhas, são caminhos e nem sempre a gente acerta nesses caminhos. Ora a gente precisa trocar um pouquinho de rota, depois a gente volta para o mesmo caminho e vamos aprendendo. Então quando eu pensei lá atrás em criar esse canal era exatamente para isso, para poder ajudar quem chegasse aqui, a conhecer essas novas técnicas, essas novas técnicas de terapias holísticas, né. Mas aqui eu não falo só de terapia holística, eu falo sobre tudo, né, porque esse nome Jornada da Alma, ela abrange muita coisa, né. Então, já trouxe psicanalistas, já trouxe psicólogos, já trouxe pessoas comuns que gostam de terapias, outras que nem tanto, e aqui a gente sempre bate um papo sobre a vida. Mas sem mais delongas, eu vou trazer aqui uma terapeuta que eu conheci, há pouco tempo. Uma amiga me apresentou e comentou sobre ela comigo, me mandou uma mensagem: "Pam, você precisa conhecer essa pessoa". Eu ainda não vou falar o nome dela não, que eu vou deixar que ela se apresente. E aí eu esqueci de falar com ela, e uma amiga me mandou mensagem, é a mesma amiga, né, um mês depois e falou: "Pamela, você esqueceu de falar com a fulana?" Eu falei: "Ai, eu esqueci, me desculpa, mas espera aí que eu vou mandar mensagem para ela agora". E quando eu mandei mensagem para ela foi incrível, porque, assim, nós nunca nos vimos, mas, como eu sempre falo, né, gente, quando a gente está aberta para poder conhecer novas pessoas, se conectar com novas pessoas, o universo entrega uns presentes pra gente, você fala: "Uau, por que que eu não te conheci antes? O que que aconteceu nesse meio do caminho, né, que nós só nos encontramos agora?". Porque a vida é assim, né, a gente está preparada para poder esbarrar com alguém, fazer essa conexão de alma, essa conexão de corpo, quando nós estamos preparados, né, quando estamos alinhados a receber esses presentes. Então eu precisava estar alinhada, assim como a minha convidada também precisava estar alinhada para que a gente se encontrasse. E o encontro foi muito maravilhoso. Nós conversamos, horas sobre muitas coisas, sobre as coisas variadas, sobre terapia, sobre fraternidade branca, sobre quem ela vai trazer aqui, quem ela vai apresentar, então foi muito maravilhoso. E no final eu falei: "Eu preciso te levar lá no canal, as pessoas precisam te conhecer". E ela topou esse convite, por isso ela hoje está aqui. Então espere que eu vou trazer ela para o palco para vocês conhecerem. Carmencita, seja muito bem-vinda aqui, bem-vindas à Jornada da Alma, bem-vindo à minha casa. Como é bom tê-la aqui. Por favor, eu quero que você se Claro. apresente, diga de onde você veio e daqui a pouquinho você conta quem é essa pessoa que está aí atrás de você. O prazer é meu. Nossa, estou muito feliz por estar aqui e junto com até com os teus
convidados especiais também, sabe. Nossa, eu acho tão interessante, porque cada live que eu faço, eu conheço várias pessoas também muito especiais, sabe, que acompanham o teu canal, o canal dos outros. Então, olha, eu sou a Carmencita, a minha história é com Saint-Germain, na verdade. Eu na verdade, desde a infância que eu tenho muitas coisas, assim, espirituais e que me acompanham, sabe, ao longo da minha trajetória de vida. Mas o que me impactou muito mesmo e que fez muita diferença na minha vida, em todos os sentidos, até em cura física, cura emocional, foi Saint-Germain mesmo. Depois que ele veio, parece que ele veio, com todo o legado que eu trazia, mas quando ele chegou, ele fechou com chave de ouro, assim, o que eu precisava. Então, foi muito interessante, assim. Então tem muitas eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi isso tudo, né. Eu vou começar a contar desde assim, das partes, coisas, legais que eu vivi, assim, eu já digo espirituais mesmo, né. E eu vou começar então, de quando eu era criança, assim, eu isso gostava Isso, eu quero que você muito. comece realmente lá do comecinho para que as pessoas percebam que quando a gente chega, né, nesse mundo das terapias, nesse mundo espiritual, a gente não chega de um dia para a noite, né, as coisas vêm acontecendo e vêm nos preparando, mas eu quero que você conte exatamente, né, como foi a sua preparação, o que que você tem de história, qual a história da Carmesita? Sim. Até os 7 anos de idade eu morei no interior, então, lá eu fui muito feliz. Interior de Porque onde? o interior, assim, do Rio Grande do Sul, na Ah, tá. verdade, né, então o interior era, assim, não era cidade, era uma tipo um sítiozinho, assim, né. E tinha muito mato naquela época, sabe, tinha. Aí meus tios, minha mãe lá, e plantavam milho verde, várias coisas. Mas o que eu mais amava era eu ficava o dia inteiro lá por fora, no quintal. As minhas bonecas eram a espiga de milho. Na verdade, eu amava, porque eu enxergava já aquele brilho especial que tinha aquela planta, que eram os elementais, né, e para mim era, assim, simplesmente maravilhoso brincar, cada espiga tinha sua corzinha de cabelo, tinha a ruiva, tinha a loirinha, tinha a morena, então eu tinha todas e cada uma tinha alguma coisa em especial que me trazia, assim. E depois, com o tempo, que eu acabei descobrindo que eram as elementais mesmo que faziam parte. E eu brincava, eram minhas bonequinhas. Daí a minha mãe e meu pai resolveram comprar uma boneca para mim, porque afinal eu não tinha uma boneca, né, eu só tinha e aquilo eles nem sabiam que aquilo me bastava e que eu era muito feliz. Aí compraram uma tal de uma boneca, eu lembro até hoje, a boneca era bem grandona, assim, pintada, os olhos de azul, eu lembro direitinho daquela boneca, assim, eh e eu me lembro que eu peguei aquela boneca, eu sentia aquela coisa dura, assim, sabe, porque ela era dura, né, eu disse: "Ai, que coisa horrível", eu achei horrível aquela boneca horrível, com aquela pintura, assim, nos olhos, aquela coisa morta, porque na verdade quando eu peguei, assim, eu senti que, né, era aquela coisa, imagina um plástico duro, né. E aí eu disse: "Nossa, mas", e eu me lembro que eu guardei dentro do roupeiro, escondi, mas escondi atrás das roupas, tudo. E a mãe e o pai perguntavam: "Mas vem cá, por que que tu esconde tua boneca?", mas eu não podia nem ver aquela boneca na frente, porque eu achava aquela boneca um horror. Assim, uma coisa mais horrível que eu achava. E aí eu escondia bem, porque ela era muito tá morta, na verdade, pra mim, eu não via vida naquilo, né. E continuei brincando com as minhas espigas de milho, feliz da vida. E a mãe e o pai não entendiam. Daí chegou
chegou uma prima minha, que tinha a mesma idade que eu, e eu dei a boneca para ela. Eles ficaram olhando aquilo, não, eu não acredito, porque, né, eles compraram com tanto carinho, achando que eu ia amar aquilo. E eu dei para ela levar a boneca, dei de presente para ela. E ela amou a boneca e levou a boneca, e eu fiquei feliz da vida, pelo menos eu não precisava mais da explicação, né. E a minha infância foi muito maravilhosa, assim, porque eu me lembro que tinha eu sempre gostei muito da natureza. Eu ia para o meio do mato com aquela idade, eu ia lá, eu tinha lá meus pés de amorinha, e lá eu interagia também com os elementais, porque às vezes, eu via as tipo estrelinhas, assim. Carmencita, deixa eu te interromper. Vamos imaginar que a pessoa que vai estar assistindo o nosso podcast, eles não sabem, estão chegando agora, não sabe o que que é elemental. Você pode explicar, né, o que que é elemental para que as pessoas consigam ouvir na tua fala? Porque, assim, é o meu mundo, então, assim, eu sei o que é elemental, mas de repente quem está chegando vai falar: "Nossa, o que que é elemental?", né, ainda mais nesse processo de transição planetária que nós estamos passando, é importante que as pessoas saibam tudo que existe, né. Tá, eu vou explicar um pouquinho sobre os elementais para quem não sabe. Os elementais é aquela centelhazinha de luz que todo ser vivo tem. Então tudo que tem vida tem essa luzinha, esse, essa essência, na verdade, é o nosso Deus, né. Então, as plantas têm, os animaizinhos têm, tanto que São Francisco de Assis, quando ia falar com os bichos, lá os cachorros bravos, os lobos, ele amansava, porque ele se comunicava direto com essa essência, com essa luz, com essa centelha de luz. Ele ia lá e falava com o elemental do bichinho, no caso, por isso ele foi muito bem visto, assim, e acabaram que meio que, disseram que ele é o santo dos animais. Na verdade, ele foi os passarinhos, por exemplo, quando ele dava as suas palestras, eles pairavam em cima dele, assim, para ouvir, né. Às vezes ele tinha que pedir para que, por favor, parassem de cantar e fazer barulho, porque ele não conseguia mais falar. Então é muito fofinho, assim. Então os elementais são estes, assim, né, aquela centelhazinha de luz, aquela coisa. Ah, aquela energia, na verdade, às vezes a gente consegue, dependendo do lugar, que nem, por exemplo, quando eu ia para o meio lá do mato, eu enxergava facilmente, porque lá é um ar puro, eu praticamente interagia mais, porque eu me sentia super bem lá, então eu acabava indo para uma sintonia, uma vibração que eu conseguia chegar naquela sintonia, né, aquela faixa, aquela frequência que que eu conseguia ver e né, comunicar com os animaizinhos, né, os elementais, os bichinhos. Inclusive, às vezes, eu encontrava cobra também e nunca me faziam nada, nunca me picavam. Eu amava abelha, por exemplo. Eu vivia deitadinha do lado da caixa de abelha e as abelhas eram muito bravas, porque eu me lembro que a minha mãe pagava alguém para ir lá e eles iam cobertos da cabeça aos pés para tirar o mel, e eu ficava lá olhando, sem nada de pra me proteger, assim. E nunca fui picada por nenhuma abelha, e por quê? Porque eu tinha uma interação com elas, assim, sabe. Eu ficava o dia inteiro lá vendo elas trabalhando, deitava do ladinho, assim, tinha o riacho mais embaixo, assim, da onde elas ficavam, e também, ali nessas águas do rio também eu interagia com muita coisa legal, assim. Então essa foi a minha infância. Aí a gente mudou e fomos morar na cidade daí, né, na época, né, uma cidade pequena, mas fomos morar na cidade, e aí meio que mudou um pouquinho minha vida, assim. Mas eu continuava, assim, às vezes eu tinha assim, muitos avisos sempre, né. Eu tinha nos meus 14 anos, 13 para 14 anos,
Eu tive um aviso de que meu pai iria perder a vida, dali um mês, assim, mais ou menos, sabe. E eu disse: "Nossa", eu fiquei muito mal, até porque eu era uma adolescente, tu imagina avisarem que teu pai ia se acidentar, ia morrer e eu queria que aquilo voltasse, e que eu não queria ter sentido aquilo, mas eu sabia que ia acontecer, porque quando vinha essas coisas, aconteciam mesmo. E aí eu estava assim, pedi para o meu pai: "Pelo amor de Deus, mude de profissão". E na época eu estava tendo um namoradinho, assim, e esse, namorado, o pai dele tinha postos de combustível, assim, eram 3 e eles estavam abrindo mais um. E eu disse pra ir: "Vende o caminhão e compra um desses postos, né, de combustível". E aí ele tinha vendido realmente, de tanto eu incomodar ele, né. Tinha vendido, daí ele tinha que descarregar o caminhão, porque estava carregado quando ele vendeu, e aí depois entregar o caminhão, e ele não voltou mais realmente daquela viagem, foi o acidente que aconteceu com ele, que ele faleceu, né. E e nossa, mas eu lembro que eu estava deitada, assim, foi às 9 da noite que aconteceu, e aí vieram tipo 11 da noite avisar, e quando buzinaram na frente lá de casa eu já sabia que o pai tinha morrido. E aí foi, né, foi bem complicado, porque, ah, aí eu briguei com Deus, na verdade, porque eu tinha tanta fé, eu sempre orava, 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 e muito mais depois que eu tive o aviso, para que ele fizesse boa viagem, para que ele voltasse bem, para que nada acontecesse. Às vezes eu dormia orando e eu me lembro que eu rezava bastante, e eu acordava de madrugada e pensava: "Puxa vida, eu não terminei do jeitinho que tinha que ser", era tipo um terço quase, eu acho. Aí eu rezava de novo e pedia perdão por não ter conseguido terminar, então ver o tamanho, assim, da expectativa em cima dessa oração, né. Então tá, e aí aconteceu, aí briguei com Deus. Aí sim, eu disse: "Ah não, mas, isso, eu não vou então não existe nada mesmo". E eu estava fazendo papel de boba, e assim, e desse meu namoradinho, também eu tive porque me dava, assim, uma coisa, eh, dito e feito, sabia que não ia que a gente ia terminar, não deu nem 40 dias, meu pai que é falecido, a gente terminou de uma forma, assim, bem muito louca, assim, porque de um dia para o outro ele nunca mais apareceu em casa. Claro que depois ele veio, né, mas, daí andou saindo com uma outra, então eu sofri muito, assim, e eles me avisaram também nesse sentido que ia terminar, sabe. E e até hoje ele me pergunta por como é que a gente se perdeu, eu disse: "É, não sabe, também não nem quero saber". E aí, bom, enfim, eu sei que eu fiquei, eu acho que deu isso, eu tinha meus daí já 15 anos por aí, eu acho que eu fiquei uns quase uma década, assim, bem, assim, bem neutra, não queria saber, não, e eu ia para a igreja sempre, ia com a minha avó, sabe. Assim, parei com tudo, mas nisso tudo, eu comecei a ver. Aí deitada na minha cama, às vezes eu enxergava alguém me olhando nos pés da cama. Ai, eu disse: "Meu Deus do céu, que querem comigo?". Tá, mas eu, né, uma noite eu dormia de bruços, uma noite eu acordei, virei pra tábua, assim, eu vi daqui pra cima, assim, um ser lindo, 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 me olhando com brilho no olho, mas lindo, com um olhar, assim, de muito amor, de muita harmonia, assim. E eu me lembro que eu disse: "Poxa, eu devo estar sonhando, eu vou botar a cabeça no travesseiro de novo, e daí eu vou olhar de novo para ver se de repente, né, eu acho que eu tô
talvez seja eu não sei, eu acho que eu não é isso, eu devo estar meio sonhando. Olhei para trás de novo e ele estava lá ainda, sabe, me olhando, lindo, mas maravilhoso, assim. "Tá, tudo bem". Daí, no outro dia, esse tipo de presente, assim, que foi me dado de da parte espiritual, são coisas que até hoje me nutrem, sabe, porque foram muito especiais e muito fortes. Mas tudo bem, daí como eu ainda estava, assim, meio rebelde e coisa, eu também não dei muita importância, daí eu lá com os meus 24, 26 anos, e estava aproveitando a vida. Mas só que eu arrumei um namorado que me aprontava todas. E eu nossa, eu era apaixonada por ele, apaixonada. E ele era assim de me aprontar, de ter 3, 4, mas nunca saía da minha vida. E eu ficava furiosa e conforme, se o dia que ele fosse me aprontar ou coisa assim, porque ele fazia faculdade também de noite, eu a minha intuição era tão que eu ia, me dava aquele negócio que ele estava aprontando, eu ia e pegava ele no ato, assim. Mas assim, eu eu saía e eu encontrava o cara, eu pegava ele no asfalto às vezes. Eu chegava assim e eu só via e vinha embora, né. Eu nem ficava brigando nem nada, ele simples aí ele enlouquecia, logo vinha correndo atrás, porque dei carona pra colega, porque não sei o quê, tá bom, aquilo mas só pra vocês verem que eles me levavam direto, tipo assim: "Você tá sendo enganada? Então tá aqui a prova, pegue teu carro e vá em tal lugar e ele tá lá". E era assim. Yes. Eh, Deixa eu te interromper, é legal você falar isso, Carmesita, porque muitas pessoas que chegam até mim, né, tanto nas terapias quanto não nas terapias, fora, né, que me liga, tem essa impressão de que: "Ah, como você trabalha com a espiritualidade, eles vão fazer tudo por você", né, tem essa grande ilusão, né, de que eles vão fazer e você não precisa fazer nada. Mas, você está trazendo uma comprovação que não é isso, né, você Não. estava sofrendo, você não estava legal nesse relacionamento, eles te mostravam, mas a pessoa que deveria escolher terminar ou não era você. E você Exato. optava até um certo momento de continuar ali, né. Então todas as vezes que você pedia essa prova, mesmo que inconsciente, porque a gente É, sabe que aquilo é energia, né, então, é. você já recebia essa informação e você ia até o lugar e você não tomava nenhuma atitude, ok, né, a tarefa deles, o papel dele, eles fizeram, gente, a espiritualidade é exatamente assim. Ninguém vai fazer Uhum. por vocês, mas quando você pede uma resposta, a resposta vem, mas cabe a você tomar uma atitude ou não, mudar de rumo. Exatamente, exatamente. É isso aí. E ele vinha e daí me passava lá a conversa e eu, né, é claro que irritadíssima, porque eu sabia que não era, mas eu ia porque na verdade, assim, ó, tu vê a é muito interessante, porque a gente não deve, ficar chateado com nada na nossa vida, mesmo que eu estivesse passando naquele processo. Aquele processo me levou ao meu crescimento interno, assim, é uma coisa incrível, porque eu sofria muito, eu sofria mui que ao mesmo tempo eu sabia que não ia dar certo, que eu ia ter que tomar uma atitude, e eu ia ter que ficar sem ele, que eu tinha que assumir isso. E ao mesmo tempo, eu não sabe, eu queria realmente, ser enganada. Então, eu fiquei mais um tempo, às vezes, parecia que eu caminhava de joelho, de tristeza, assim, de tristeza. Realmente ele sabe, me tirou realmente, sabe, não tinha, eu não tinha nem como eu não tinha uma estrutura, assim. E aí eu me lembro que eu Era fazia teimosa, né? sim. Aquariana, né, aquariana. E aí eu fazia faculdade, eu fazia biologia na época e o meu professor de biologia, colombiano, ele era um mago. E aí, me vem ele, é claro que percebeu alguma coisa em mim, né.
Aí me vem ele e me diz e começou a conversar comigo. E claro que eu comecei a contar as minhas experiências, porque ele veio me falando certas coisas, e aí ele, casualmente ele morava no mesmo prédio onde eu morava. E ele sabia desse meu problema com esse namorado, que depois eu vim descobrir que esse meu namorado era meu primo. Olha como nada é por acaso. Descobri Olha a constelação familiar a dados, tá ai. vendo? É. Porque a família da minha mãe, eu não tive muita, assim, muito acesso. A minha avó morreu materna morreu muito cedo, enfim, daí, falando sobre sobrenome de pai, de mãe, né, de pai ele sabia, de mãe ele tinha a minha mãe tem esse sobrenome, e ela era uma prima distante, assim, de sangue não, prima segunda do meu avô, que era pai da minha mãe. Então imagina, né, imagina, é uma coisa incrível. E tá, e aí esse meu professor ele começou a conversar comigo, e ele me dizia: "Mas quem são essas 2 pessoas tão grandes que estão do teu lado?" E eu pensei comigo: "Um deve ser esse que eu vi de madrugada, né, que ele era muito grandão, lindo, e outro é esse meu namorado que tinha 1,89 m mais ou menos, imagina, era enorme. E aí eu disse: "Deve ser esses 2", eu disse pra ele, né. Tá, enfim, daí ele começou a me convidar para caminhar, e daí ele foi me ensinando a ver a energia das plantas, né, que é e aí, ele foi me passando várias coisas, me levou para o centro espírita, né, no Allan Kardec, daí, e aí lá fui eu. De cara que chegando lá eu já fui dar passe, porque cheguei com ele muito bem acompanhada, ele trabalhava lá, né, e a pessoa lá logo viu também que eu tinha, então faziam fila, as crianças principalmente para esperar, ah, eu dar o passezinho. Só que eu ia trabalhar lá de vez em quando muito brava, mas muito brava, porque daí o outro tinha me aprontado, né, queria mas queria pegar ele pelo pescoço. Imagina, eu pensava comigo: "Poxa vida", e eu chegava lá no centro e eu me lembro que todo mundo me elogiava, e que adorava meu passe, me chamavam de anjo, tipo, mas se soubessem o que que eu estou pensando hoje, e eu não conseguia aceitar isso, porque eu disse: "Eu não sou isso de jeito nenhum". E aí, claro, eu ia lá, fazia que diziam: tem que fazer caridade, isso vai ser muito bom para, né, para evoluir, coisa". E eu pensava comigo: "Ai, meu Deus, mas que evoluir, cada dia eu tenho uma para mim mais", e aí tá, não fui mais. Sumi do centro espírita, eu disse: "Não é isso que eu quero alguma coisa", porque esse meu professor tinha me dado um livro que eu até recomendo para se alguém não leu ainda, leiam, tem o filme hoje, Profecia Celestina, que foi na verdade praticamente a minha vida, assim. E aí ele tinha me dado esse livro. E eu pensei comigo: "Não vou mais no centro espírita, não vou mais, não quero mais saber, porque, eu quero alguma coisa que me traga as chaves para eu poder me trabalhar. Eu preciso de algo para eu mudar internamente, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver isso, eu quero algo diferente". Enfim, não fui mais, mas aí aquela inquietude, aquela coisa, né, aquela: "Bah, e agora?", né. E e eu pensei comigo: "Eu vou atrás daqueles manuscritos da profecia do livro que tem no livro, profecia, né, eu vou atrás daqueles manuscritos". Mas não tinha dinheiro nem para viajar até 90 quilômetros, mas eu ia, tamanho era a minha inquietude. Aí eu estava com tudo, né, aí tinha voltado, né, porque com todas as visões que eu tive e coisa, eu disse: "Não". Enfim, eu almoçava num lugar, sempre, às 11h30 eu chegava nesse lugar e, ah,
E tinha um cara que chegava, ele era bem sério, assim, jovem também, mas assim, eu disse: "Mas é esse cara que vai me levar onde eu preciso". Mas como é que eu ia conversar com ele que ele inventa Não, espera aí, Carmen, olha só. Gente, vocês estão percebendo, né, ela simplesmente ia almoçar no restaurante, e ela viu uma pessoa e falou que aquela pessoa iria ajudar ela de alguma maneira. Só que na assim, ela verdade eu tinha nunca tinha certeza. visto tinha certeza. Ela nunca tinha visto essa pessoa na vida, nem sabia como iria falar com ele. Exatamente. Segue, Carmen. Exatamente. E aí esse cara, as coisas, o universo é maravilhoso, ele leva a gente de uma maneira, prestem atenção no que eu vou contar. Aí ele chegava e eu sabendo que aquele cara era o cara. E quando eu ia me servir, ele mais ou menos estava se servindo também, e sempre a gente se escorregava um no outro, batia um no outro e pedia desculpa, tá. Até que um dia desses, a gente bateu um no outro, assim, e eu disse: "Hoje, né, hoje eu falo com ele". Eu disse: "Mas eu tô sempre te travancando", né, eu disse pra ele, já pra puxar assunto. Daí ele me olhou e me disse assim, aí sorriu, porque ele era bem sério. Ele disse: "Não, imagina, não tá não". Aí eu disse: "Pois é, mas a gente tá sempre meio batendo um no outro e coisa". Conversamos um pouquinho aí, quando a gente parou para ver qual a mesa que a gente ia pegar, olhem o detalhe, a para os 2 com pratinho na mão, né, pi-pi, conversando, né, só tinha um lugar, uma mesa de 2 lugares, só. Ai, gente, olha, eu adoro essas coincidências, assim, sabe, essas coisas do acaso. E Eu acho que aí de acaso não tem nada. nada. Aí aquela mesinha lá sozinha, daí ele, né, aí ele me olhou e me disse assim: "Você se importa de sentar comigo?" Eu disse: "Imagina, bem capaz". Sentei numa felicidade, porque eu já a noite anterior eu tinha tido uma saída em astral maravilhosa. Depois eu fui entender, né, e ler mais, porque até então eu não sabia muita coisa. E eu tinha me levado para tomar banho, porque nessas crises de brabeza que eu ficava e depressiva e queria moer o outro, aí eu me lembro, eu acho que eu ficava muito mal e à noite vinham me pegar para tomar banho no astral. Mas eu não entendia nada de astral nem nada ainda, nem Gente, sabia. vamos explicar o que que é a saída astral. Gente, a saída astral, todo mundo faz isso durante a noite. Quando a gente dorme, o nosso corpo físico, ele fica na cama descansando onde você tá, e o nosso espírito, ele vai para algum lugar, né. E aí tem gente isso que ela tá falando é viagem astral, né. Só que tem pessoas como a Carmen que voltam e lembram do que aconteceu, né, que consegue experienciar e trazer para a matéria novamente quando ela acorda, né, do que aconteceu, e tem outras pessoas que não. Na verdade, eu acho que a grande maioria das pessoas dormem e aí quando retorna não sabe o que aconteceu, né. É, Pode falar. por aí isso tem segredos, tá. Eu não sabia, mas depois eu comecei a fazer mais e aí a gente consegue porque é um treino até durante o dia, assim. Por quê? Porque não tem densidade, né, não é densidade, assim, na verdade lá tu levita, né, não tem ai meu Deus, não vem agora o nome, mas é densidade mesmo, que mantém a gente fixa na terra, né, lá se pular, você levita, Tá. mas ali eu não sabia, tá. Eu não sabia nada disso. E aí eu me lembro que me levaram para tomar banho nesse lugar, tinha 3 mocinhas, assim, coisa mais linda, de vestidinho branquinho, compridinho, e era um gramado, assim, tudo aberto. E eu me lembro que eu dizia para elas: "Mas essa água é tão leve que ela nem parece que nem molha meu cabelo". Eu dizia para e elas riam de mim, sabe, ficavam me olhando e rindo. E eu disse: "Mas é muito leve essa água". Que depois eu vim descobrir que a gravidade lá é outra coisa e a água realmente é mais leve. Por isso, agora eu vou dar a dica, se a gente faz um exercíciozinho durante o dia, a gente dá um pulinho e
questiona mentalmente: "Ah, eu tô no astral ou eu tô na terra?", sabe. Aí, se você vai lembrar disso no astral e vai fazer essa pergunta. Aí você vai dar um saltinho e você vai levitar, aí você vai lembrar que está no astral. Esse é um segredo, é uma chave para te lembrar que está no astral. Tanto que eu Vou vejo testar. meu filho fazer isso, o meu filho, quando, assim, quando eles eram menores, eu ensinava todas essas técnicas. E eles me diziam: "Mãe", às vezes eu estou brincando com os meus colegas da escola, e a gente começa a pular e a gente levita, e eles riem muito. E eu digo para eles: "Vocês estão no astral". E eles nem me dão muita bola, mas eu aproveito, porque eu sei que eu estou no astral. Então é todo um exercício que a gente faz, na verdade é uma técnica, né. Uhum. Isso eu vim aprender, agora eu vou contar então do cara que foi sentar lá comigo na mesa, que foi ele que me levou para esse lugar. E aí sentamos lá e eu disse: "Bom, agora eu tenho que tirar a dúvida, eu preciso tirar a dúvida, mas como é que eu vou entrar no assunto com ele, né?". Vai achar que eu sou doida. Então, eu sabia com quem que eu estava lidando e tal. Daí ela conversando, eu disse: "Ai, essa noite eu tive um sonho tão lindo", eu falei como sonho, né. Aí ele me olhou e disse: "Mas não se conta sonho". Eu disse: "Mas então é você mesmo". Imagina, eu disse: "Sério?". Eu disse: "É, mas o meu foi lindo", eu disse, né, e daí "Pois é", daí eu aproveitei, eu disse pra ele: "Pois é, mas eu procuro algo e eu não sei onde encontrar". E aí ele me disse, ele abriu um sorrisão, ele disse: "É, mas eu sei onde é que você pode encontrar". Uau! Não, foi assim, tudo muito rápido, assim, não teve muito assunto, muito, sabe. E aí, ele tirou da mochilinha dele um folvezinho da gnose, né, dali uns 15 dias ia começar, que é um autoconhecimento profundo da gente mesmo, que era tudo que eu procurava. Me conhecer melhor, me trabalhar, que me desse chaves. Aí eu fui, e lá foi maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Porque lá eles davam as técnicas pra gente ir se trabalhando, assim, sabe. O que que mais, foi interessante pra mim, o que mais pegou é porque lá eu folheando um livro lá, do Dante Alighieri, eu achei um local que eu ia quase todas as noites. Porque eu acho que eu ia resgatar pessoas no umbral, né, das cidades Uhum. mais baixas aí, eu ia lá, eu ia tirar, resgatar pessoas de lá. E eu me lembro que eu chegava no lugar, e a gente, claro, não vai sozinha, e eu me lembro que uma das vezes que eu estava andando por um daqueles lugares, era tipo um pântano. Onde eu ia passando naquele lugar, porque eu estava procurando a pessoa que eu ia tirar, né, e só ficava o olho de fora, assim, do lamaçal, assim, as pessoas eram desintegradas, assim, só ficava o olho, por isso o olho é a janela da gente, e é pelo olho que a gente sempre conhece as pessoas, né, a gente não tem erro. E aí, eu me lembro que caminhando por lá, aí eu cheguei num lugar e eu peguei a pessoa, assim, pela cabeça, assim, eu ergui ele ficou lindo, mas ele ficou tão lindo, e eu dizia que amava muito ele, muito, e ele dizia que também me amava muito. Claro que ali foi uma troca, né, só com muito amor e pra conseguir tirar, né, de lá. E aí eu tirei essa pessoa de lá. E houve outras ocasiões também que eu carregava nas costas. E eu me lembro de subir umas escadas, os lugares eram muito rústicos, muito úmidos, muito, não tinha luz praticamente, né. E aí eu subia com essas pessoas e um monte de gente atrás querendo agarrar. Eu vim Gente, saber disso na gnose. rapidinho, Carmen, vocês estão vendo quando eu sempre falo aqui no canal, e eu bato muito nessa tecla, de que é o amor que constrói tudo, é através do amor que tudo se renova, é através do amor que a gente salva vidas, é através do amor que tudo acontece.
não é à toa que eu falo isso, né, é de muitos estudos meu e a Carmen agora tá vindo trazer isso para vocês, contando as histórias que ela passava, né, nessa saída dela do corpo, né, quando ela ia, durante o sono, resgatar essas vidas lá no umbral, e você vê que ela tá dizendo, né, é o amor que faz isso, né, é o amor que resgata aquela pessoa que tá lá perdido na lama e leva, porque a luz é o amor. Continua, Carmen. Ai, meu Deus. Tanto que a São Lucas, eu não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa sobre São Lucas, ele era um médico. Tem um livro até dele, que eu até tenho ele aqui, eu botei ele como suporte aqui, mas é Médico de Homens e de Almas. Ele fazia curas, porque ele tinha tanto amor pelas pessoas, tanto amor, e ele fazia curas e ele não sabia que ele fazia, porque, ele achava até que dava o diagnóstico errado. Sabe, e ele curava até na época de lepra e coisa, ele curava. E era por causa do amor que ele tinha E pelas quando eu pessoas. falo Quando a Carmen está falando aqui de amor e quando eu falo aqui no canal de amor, não é o amor que nós aprendemos aqui nessa realidade, né, o amor de dualidade, o amor que: "Ah, eu tenho que amar essa pessoa porque a outra pessoa me dá", isso não é essa troca. É um amor incondicional, é o amor que o mestre Jesus veio aqui na Terra para poder nos ensinar, né. Esse amor pelo outro, independente do que o outro faça, bom ou ruim, o teu coração, é claro, gente, que nós estamos aqui nessa realidade, aqui é mais denso, aqui nós experimentamos, né, estamos saindo, né, desse lugar, esse planeta é um planeta de experimentação, então a gente experimenta tudo, né, essa dualidade, mas, eh mesmo estando nessa dualidade, o nosso exercício diário, é disso, é de experimentar esse amor, sabe, o amor que o mestre Jesus veio para cá para poder nos ensinar, o amor pelo outro, o amor que é livre de qualquer coisa, de qualquer julgamento, é simplesmente o amar por amar, né. Mas isso é um processo nosso, é uma caminhada, não é fácil, é muito mais fácil você amar aquele que te ama do que aquele que você não ama, aquele que é teu inimigo, né, que as pessoas chamam, né. Eu não gosto É. dessa palavra não, mas é mais fácil das pessoas entenderem. Então, esse é o exercício. Então, quando a Carmen estava fora do corpo, que ela estava experimentando uma outra realidade, uma realidade que não tem dualidade. A realidade onde o amor prevalece, na verdade, assim, a Carmen trabalha, né, para a luz, então ela é o próprio amor, né, e esse amor ele precisa ser passado para o outro para poder resgatar essas vidas, né. Desculpa, Carmen, se eu tô te Jamais, jamais conseguiria tirar de lá, se não tivesse esse amor tão profundo. E aí eu me lembro que tirei essa pessoa de lá. Mas ok, e aí eu vim descobrir na gnose, vendo o livro, porque eu não tinha tido acesso a isso, eu fui ter acesso a muitos livros na gnose, e aí eu achei a página e os mundos que eu ia, que a Alighieri conta muito bem o que eram as dimensões, né, inferiores. E aí eu achei, nossa, já tive nesses lugares, o que é isso? Sabe? E aí que eu entendi, é ali que eu fui descobrir também, né, por que que eu levitava no astral, e aí toda essa coisa, né. Enfim, e a tá na gnose, chegando na gnose, é bem legal isso aí também. E aí chegando na gnose, tinha um cara, que eu via lá, e eu achava aquele cara, eu disse: "Mas eu conheço esse cara, conheço, de algum lugar eu conheço. Mas da onde que eu conheço?" Sabia que não era do local lá, porque ele era bem diferente, assim. E eu falava pra ele, disse: "Mas me parece que eu te conheço de algum lugar." E ele me olhava e ia. Tá, até que um dia ele disse: "Sim, mas tu não lembra da onde?" Eu disse: "Mas na maior cara de pau, me tirando, né." E ele disse, na outra semana, olhava para aquele cara assim, disse: "Nossa senhora, mas da onde que eu conheço esse cara? Da onde que eu te conheço?" Sabe. E aí ele disse: "Não lembra?" Isso ele foi me cozinhando umas quantas semanas, até que um dia eu disse: "Não, mas me fale mesmo da onde que foi, né, da onde que a gente se conhece." E ele disse assim: "Dos sonhos?" Ele fazia gnose também. Eu disse: "Dos sonhos?" "Dos sonhos", ele me disse. Eu disse ele disse: "A gente se encontra todas as noites." E, bom, enfim, esse é o meu marido atual.
Uau! Na verdade não deu um mês, a gente estava junto já, e logo engravidei. Eu me lembro que quando eu ouvi o nome dele, assim, né. Mas vem cá, vocês se encontravam lá na Austrália para poder trabalhar ou vocês já se encontravam lá na Austrália para namorar? E aí só precisou chegar aqui? Na verdade já, foi a gente se encontrou de novo para fazer um trabalho mesmo espiritual, porque ele estava num local onde eu também estava procurando um trabalho espiritual, né, e ele também. Então, todo um fechou, né, era tudo que se procurava. E claro que junto com isso a gente fez daí uma família. Ele não tinha casado ainda, estava com 39 anos, porque ele tinha que encontrar essa mulher dos sonhos dele. E aí, logo em seguida, eu engravidei do meu filho mais velho, sabia que ia ser um menino e que ia ser um bebezão, e ele realmente nasceu com 450, foi um bebezão mesmo, sabe, eu sabia tudo, tudo. Mas, vejam só, ah, na verdade eu já estava sendo trabalhada no astral, porque, existem vários caminhos que a gente pode seguir. Se eu ficasse com aquele meu namorado lá, eu ia acabar. Porque ele não saía de perto de mim, eu ia acabar ficando com ele. Eu ia acabar tendo um filho com ele também. E eu já estava sendo preparada para ter um filho com ele, na verdade. E e quando eu conheci, porque, se eu não seguisse a minha intuição como eu segui, e tivesse essa inquietude de querer realmente buscar algo mais profundo e que viesse me trazer, mudanças internas, eu teria ido para uma outra direção, e eu fui para outra. Tanto que, né, eu segui a minha intuição, e esse cara me levou até lá. E lá eu encontro então outra pessoa, né, que vem agregar com o trabalho que eu queria fazer. E eu já estava sendo preparada. Veja, eu nem sabia também nada dessas coisas. Aí quando eu engravidei do meu filho, eu acho que eu devia estar aqui com uns 2, 3 meses, assim, eu me lembro que esse meu marido atual chegou eu estava numa sala, sendo preparada, porque a gente sabe, a gente é preparado uns 6 meses antes, até mais, para a gravidez que você vai ter. E eu estava sendo preparada e entra a porta dentro, assim, esbaforido, meu marido: para, pare, para", sabe. E aí ele me tirou de lá e não deixou. Eu acho que é tipo, eles iam uma insinuação, assim, sabe. Porque a gente é preparada antes no astral, né. É bem interessante isso aí. É difícil contar os detalhes, assim, sabe. Eu sei que ele me arrancou, me tirou de lá. Quando, eu engravidei dele, que daí a gente já estava morando juntos, chega essa criança que eu ainda não sabia o que sabia que ia ser um menino, tudo, mas, só para vocês terem uma ideia, ah, porque não tinha ultrassom, só depois dos 5 meses que ia saber, na época. E eu me lembro que entrou uma criança, a gente estava tipo numa sala, assim, a gente estava sendo julgado. Tinha o juiz, assim, uma parte alta, que eu nunca entrei num lugar desse, mas ali, deu para ver como é que era. Ele estava num local mais alto, assim, e atrás um balcão, assim, bem alto, e a gente sentados na frente, eu e o meu marido, e aquele meu namorado sentado, assim, na entrada ali, sabe. E a gente bem de frente para o juiz, tipo, e ele Sério? é, e eles, tipo, na plateia, assim, ele estava sentado ali. E entra essa criança porta dentro e vem e chorando, chorando muito, e diz: "Eu quero o meu pai, eu quero o meu pai". Ele queria que fosse o meu namorado, tá, ele, na verdade, porque ele já estava sendo preparado para ser aquele pai. E eu me lembro que daí ele veio e sentou no meu colo, essa criança sentou no meu colo. E eu disse para ele que eu amava muito ele, e que eu amava muito, e acalmei ele, assim,
e o juiz bateu o martelo. Uau! Foi nossa, é muito profundo, isso olha, assim, uma coisa que não tem como esquecer, porque imagina, a gente estava sendo ali, foi uma troca que foi feita de pai, na verdade. E, E como é a relação do teu filho com o teu marido? não teve muito apego, tá, Hum. não teve. Até hoje, assim, é uma coisa bem, assim, de amigo, assim, sabe. Nada de muito apego não, não teve. É, hoje seguiremos aqui no canal para um lado mais espírita e não para um lado mais espiritual, porque vocês estão percebendo que a conversa é bem espiritual. Eu conto isso porque é bacana para que as pessoas realmente acreditem. As coisas não são por acaso. E, tem muita gente que acha que não vai encontrar ninguém, que não vai ser feliz. Tem gente, mas isso vem junto com o trabalho interno, senão a gente só encontra tranqueira. Pessoas que não dão valor pra gente, que aprontam pra gente, que não levam a gente a sério, sabe. Então, quando a gente quer realmente, bota em primeiro lugar teu trabalho interno, o querer mudar, querer ampliar essa luzinha que tem dentro da gente, que é o nosso "eu sou", aí a gente vai encontrar a pessoa certa. Vamos entrar vamos entrar nesse eu sou. Eh, Exato. Carmesita, e é outra coisa que eu sempre falo aqui no canal, esse caminho de volta para casa, que é o que eu chamo, né, de o caminho interno, o caminho do autoconhecimento, ele precisa acontecer, porque quanto mais perto você tá da tua essência, quanto mais perto você tá de você, e quando eu tô falando de essência, que eu não tô falando nada de outro mundo, eu tô falando a tua própria essência, né, os seus Sim, gostos, os teus limites, aquilo que eu sei fazer, sabe. Quanto mais você descobre sobre você, quanto mais amigo você for de você mesmo, mais oportunidades, você dá para o universo de te entregar os presentes, de entregar as coisas, de vivenciar. Tem gente que vivencia muitas coisas legais, mas não tem essa pegada mais espiritual, tá tudo bem, né, ninguém precisa estar nessa pegada espiritual. Eh, Aqui eu trouxe a Carmencita, porque é a linha que eu gosto muito disso, né, dessa parte extrafísica, né, uma coisa que me encanta muito, então por isso que a Carmencita está aqui trazendo o relato dela, né, para que vocês possam perceber também que além dessa matéria existe uma força para além da gente, e as forças que controlam o universo, e aí você vai encontrar todos os tipos de força, porque tudo que acontece aqui nessa realidade também acontece em outras realidades. Mas isso aí já é um papo para depois, para uma outra live. Carmencita, sabemos de toda a sua história, e aonde aí que tá. surgiu a Carmesita terapeuta, aonde que surgiu o Saint-Germain que está aí atrás de você, como que foi? Na verdade, eu já trabalhava daí, antes de ir para a gnose, na época que eu fui para o centro espírita, eu fui trabalhar com um terapeuta. Eu fazia auriculoterapia lá, Tá. eu fazia isso, daí eu trabalhava lá com ele. Mas, que eu fui mesmo trabalhar com florais de Saint-Germain, que também é uma história muito linda, como, porque aí bom, eu vou só dar uma pegar ainda o cordão, o fiozinho, aí na gnose então, casei, tá, tudo bem, daí a gnose terminou na época, porque o mestre, que coordenava toda a terra toda, que não tinha só aqui no Brasil, lojas, né, da gnose, ele morreu e não tinha, ele resolveu fechar tudo aqui no físico, nesse plano, porque ainda não tinha alguém com consciência desperta para tocar, porque senão iam acabar deturpando todo o ensinamento, porque a pessoa quando não está desperta ainda, ela acaba, levando as coisas com o seu próprio ego, né, com vaidade, com, sabe, e ia acabar deturpando o ensinamento. E aí ele fechou e pediu para que a gente fosse para o astral encontrar ele. Quando a gente ia no astral e às vezes não lembrava de dar o pulinho ou de se tocar para acordar que tu estava lá, ele chacoalhava a gente pelo ombro.
"Acorda, vocês estão no astral". Ele fazia isso, o mestre, né. É muito interessante. Enfim, aí, daí fechou, tá ok. Daí eu me envolvi com eu logo em seguida tive outro filho também, eles têm 1 ano e 11 meses de diferença. Então eu acabei me envolvendo e meio que me afastando, esquecendo do trabalho interno, porque com criança e casa, e daí a minha vida mudou totalmente. E para ver que quando a gente se afasta da nossa centelha de luz, a gente começa a ouvir o externo, a mente. Aí eu comecei a entrar meio que, em, assim, pânico, eu tinha medo de morrer e faltava as crianças, principalmente para aquela criança que eu prometi que eu ia amar tanto, né. E comecei a ter umas noias, né. Enfim, eu tinha muito pânico, comecei a ter pânico, que daí eu ficava ansiosa e logo foi para o pânico. E eu tá ok, meu Deus, né. E afastada de tudo e a gente o meu marido é engenheiro de estradas, a gente mudava muito, e a gente morava cada pouco num lugar, assim. E aí, a gente foi morar em Laguna. A gente morou em Pirassununga, Cascavel e vários lugares, mas Aí no sul do Brasil. a gente morou São Paulo, Pirassununga, né, Curitiba, Paraná, né, e Laguna é Santa Catarina. Aí os meninos já estavam com 5, outro com 7, e aí a gente foi morar em Laguna. Laguna, o pessoal começou, aí fui para o hospital, eu vou ter que contar essa. E eles me levaram numa nave muito grande, mas era muito grande. Quando eu entrei na nave, que a pessoa estava me apresentando a nave, tinha uma flor tão linda, mas tão linda, ela era um azul, até um violeta, porque no astral, em outra dimensão, a cor é muito forte, É né, viva, muito né, diferente. as cores, são brilhantes. Uhum. Maravilhosa. E eu disse: "Nossa, que coisa mais linda, aqui também tem flor?", eu disse para ele. Ele disse: "Sim, isso aqui é uma cidade, é do tamanho de uma cidade", ele me disse. Eu disse: "Não acredito". E aí ele foi me mostrando a nave e coisa. Tá, ok. Aí aquilo ficou na minha mente, assim. Aí, eu fazia auriculoterapia para o pessoal, né. Aí eu disse: "Poxa, mas eu vou trabalhar com florais", porque aquele terapeuta trabalhava e eu não tinha, mas para isso eu tinha que estudar e fazer um curso. É, falei para o meu marido, ele disse: "Ah, tem que ver onde é que vai ter, daqui a pouco Florianópolis, porque é perto e coisa". E começamos olhando, né, no computador para ver onde é que tinha. Mas eu queria trabalhar com as florais que eu conhecia, que eram as de Bach e de Minas. Para mim era só aquele que existia. E aí, ah, e procurando aqueles, não tinha, não tinha, não tinha. Não encontra, não encontra. Eu disse: "Poxa", daí diz o meu marido assim: "Eu achei um lugar, perto de Florianópolis, vai ter dos florais de Saint-Germain". Ele já estava ao meu redor, né. Eu vou tomar um golinho de água só. Bebe. E aí, Saint-Germain, Saint-Germain, aquilo me soou tão bem, assim. "Não, mas eu queria os de Bar, mas será que vão ser bons?". "Tá, mas se", ele disse: "Ah, não custa fazer, vai pra te ter uma ideia". Fomos. Ele me levou lá para fazer o curso, fazendo lá, daí ela apresentando as essências, falando, daí a gente aprendeu a fazer também os floraizinhos, foi um lugar bem legal. De repente, tá com a turma toda sentada, e eu senti um cheiro de rosas, mas um cheiro tão bom. Enfim, e aí, eu olhei pra moça e ela me disse, né, eu falei, né, que eu estava sentindo cheirinho e ela disse: "Eu também". "Cheiro de rosas", ela me disse. "Sim, cheiro de rosas". E só nós 2, ninguém mais sentiu o cheiro. Todo mundo ficou, parecia que eles estavam numa outra, vibração. Nem perceberam, eu e ela conversando sobre o assunto, né. Tá, daí comprei todas as essências, eu disse: "É esse que eu vou trabalhar", porque eles fizeram um teste,
E nesse teste de vibração, eles mediam lá com um negocinho, uma coisinha, uma varinha assim, era o que mais tinha energia. Entendeu? É isso aí. E realmente cheguei, comecei a fazer as florais Saint-Germain, amava, amava. Nossa, todo mundo me conhecia, eu ia para buscar as crianças na escola, e tinha fila esperando para pedir floral. Aí eu comecei a trabalhar com a auriculoterapia e os florais. Ali em Laguna eu comecei a trabalhar com isso, mas eu ainda tinha lá meus medos, né, meus pânicos. Fui morar em Erechim daí, porque meu marido teve que ir a Tocantins e eu acabei não indo junto, porque era um lugar muito ruim de se morar com as crianças. Aí eu fui morar em Erechim perto da minha família. Lá eu trabalhava com isso, só que com os meus pânicos. Aquilo era uma coisa, mas isso também tem muito a ver com a parte espiritual. Ali já estavam me preparando de novo para mais um Mais um salto. um salto, né. Ah, eu me lembro que eu passava as noites, as crianças dormiam tudo comigo no quarto lá. As noites acordada de medo de ter alguma coisa. Olha a loucura, o tamanho da loucura, assim. E eu me lembro que uma noite eu pedi tanto, 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 para minha mãe divina, na época eu conhecia, que era o que eles ensinavam na gnose, para que me ajudasse a entender o que estava acontecendo, por que que eu tinha tanto medo, tanto pânico. E de repente veio uma luz branca no topo da minha cabeça, entrou rasgando assim, rasgando. Entrou assim, só ficou a pontinha dos dedos dessa mão, que ficou escurinha, porque na hora, quando eu me vi toda iluminada, eu disse: "Nossa". E aí eu acho que daí eu meio que quebrei um pouquinho e ficou a pontinha dos dedos. Aí, no outro dia, aí adormeci depois disso. No outro dia eu estava tão bem, eu tinha uma coisa tão leve, tão boa, tão boa. Aí eu disse: "Nossa". E aí comecei a limpar a minha casa. Eu tinha uma mulher que fazia limpeza, mas eu comecei a limpar. Eu limpava detalhes em cima das tomadinhas, dentro da tomadinha eu pegava um cotonete, eu limpava. Tipo, como se eu estivesse preparando a minha casa para receber alguém. Mas nesse tempo, já fazia um ano que eu morava lá, eu ouvia uma voz que me dizia: "Tu precisa trabalhar com as mãos, tu precisa trabalhar com as mãos". Eu ouvia isso. Eu disse: "Mas eu vou trabalhar com as mãos, eu no centro espírita não vou mais". E eu achava que era só lá, né, nada contra centro espírita, meu Deus, mas eu já tinha todo um trajeto diferente. Uhum. E aí, eu não dava muita bola, disse: "Bom, lá não vou, não tem porquê", e ficava ouvindo. Aí, aquela coisa toda de limpeza, e limpeza, e limpeza, e vinha a mulher limpar o apartamento lá, não tinha nada para limpar, porque eu já tinha limpado tudo. E tá, aí eu tinha uma amiga, amiga até era minha dentista, assim, ela nem que sabia muita coisa, assim, que eu contava das experiências. Ela assim: "Carmen, eu marquei um reiki para ti, me ligou". Eu tipo: "Como assim?". Eu achava que o reiki nunca tinha ido atrás, nem que eu sabia o que que era aquilo. Achava que era coisa também de espiritismo, assim. Aí eu disse: "Mas como que tu marcou? Mas por que que tu marcou?", né, imagina, ela disse: "Não, eu marquei porque tu vai adorar, tu vai ver, tu vai fazer, tu vai dormir, tu vai, é muito bom, a gente viaja". Aí eu disse: "Tá, mas marcou pra quando?". Ela disse: "Hoje de noite, às 19h". Eu penso. Eu disse: "Ah, mas eu não vou poder ir". Já arrumando mil pretextos. "Ah, não, então faz o seguinte, tu vai no meu horário amanhã e eu vou no teu hoje". Mas olha a insistência, aí já era São Germano ali ao redor, né. Aí, hã, eu disse: "Tá, mas e aonde essa mulher?". Ela disse: "Ah, é assim", explicou, eu disse: "Ah, mas não vou achar, não vai". Então eu já tô passando aí, Tá dizendo assim: "Eu vou te laçar". passou lá, me pegou, me levou lá na frente da casa da mulher. Daí vi o dia que ela, né, fazia, eu disse: "Poxa", fui no outro dia, indignada e braba comigo, eu disse: "Por que que eu não tenho coragem de dizer que eu não quero?".
com todas as letras. Não, agora estou eu aqui, agora vou ter que ir lá, garanto que vou ver um monte de coisa, porque vai saber com o que essa mulher trabalha, e fui lá, tá. Quando eu vi que a mulher fazia massagem, quando eu entrei lá, eu disse: "Mas resolvido o negócio, vou fazer a massagem e ela vai achar que eu fiz o reiki e tudo bem". Porque eu não sabia o que que era o reiki, né. Para mim Adoro essas mentes controladoras. imagina, aí eu disse a mulher abriu a porta, saiu a cliente, né, eu certa de fazer a massagem. Abriu a porta e daí ela me disse assim: "O que que tu vai fazer ali?" "E que massagem?" E tu acredita que saiu reiki da minha boca? Claro, óbvio que eu acredito. Ele falou assim, quando eu disse: "Mas eu não acredito", pensei que e ainda tive que disfarçar, né, porque a mulher ia dizer o quê, né. E ti eu entrei pra dentro daquela sala, tipo, tão mas como é que tu disse isso? Não pra ninguém. Tá, entrei olhando, cuidando, vendo aquele lugar, disse: "Meu Deus", daí a mulher disse assim: "Eu não trabalho sozinha, eu trabalho com mais coisas", disse: "Agora sim, ferrou, né". Tinha que fazer o reiki. Aí ela foi, vou lavar a mão, né, e coisa, e eu tinha aprendido na gnose um cinturão de proteção, e eu fiz aquilo. Eu disse: "Eu vou fazer, não vai ficar um aqui dentro". Ok, foi bom. E aí fiz, selei bem, botei tudo para fora, selei com uma estrela de 6 pontas a porta e disse: deixei ela fazer", disse: "Não vai ter ninguém para ajudar ela, porque, né". Só se for bom. Então, quando a mulher começa a fazer o reiki em mim, eu v apareceu em pé, me olhando, um homem de branco, mais lindo, numa linho mais lindo, com um brilho no olho. Eu vi que não era brasileiro, porque era loiro, sabe, tinha uma leve ondinha aqui assim, loiro, e aquele brilho e me olhando. Bem, eu disse: "Meu Deus, quem é essa coisa maravilhosa?". Eu disse eu vi logo que era europeu, que não era, né. Tá, terminou de fazer o reiki, eu nas nuvens, né, porque imagina, acompanhada por um mestre daqui. Aí a mulher terminou o reiki e ela me olhou e me disse assim, ela estava também nas nuvens, né, porque, ela disse: "Só que assim, ó, fiquei ouvindo o tempo inteiro que eu fiz o reiki que tu tem que trabalhar com as mãos". A mesma mensagem, tá vendo? É assim, não Era tem ele, pra onde fugir. para com essa cabeçuda, vocês não tem jeito. E aí daí ela falou isso pra mim, eu disse: "Ah, então, esse reiki, onde é que a gente encontra esse negócio pra gente fazer um curso?". Eu disse: "É muito bom isso aqui, trouxe". E eu adorei. Tá, daí e ela não quis nem me cobrar o reiki e tudo, porque ela disse que tinha sido muito bom fazer o reiki pra mim. Bom, enfim, fui pra casa, no mesmo dia, o meu marido tinha postado na minha página do Facebook a a pessoa que eu tinha visto, a mesma foto. Essa fotinho, não dá para ampliar ela, como essa aqui, ó, Não, não era espera aí, menorzinha. espera aí. Você não tinha falado com o teu marido, seu marido postou Nem assim, sabia, do nem nada? sabia o que Tá. tinha ido fazer reiki, porque ele estava em Tocantins. E aí ele tinha mania de me mandar umas coisas e ele botava na minha página do Face, e botava lá na minha página. Quando eu abro o Face tinha. Quando eu vi, eu levei um choque, porque eu vi, eu tinha foi o homem que eu vi. É tudo premeditado. Aí liguei para ele, eu disse: "Afonso, pelo amor de Deus, eu vi esse homem, por que que tu me mandou? Eu vi esse homem hoje". Ele disse: "Mas tu tá é louca, como que viu?". Ele é da França, viveu em 1740, como é que tu eu disse: "Mas eu fui fazer um reiki, ele me aconteceu para mim". E é ele, mas assim, exatamente, a roupa, tudo, o alinho, tudo, os detalhes, tudo. Fui ler sobre a vida dele, né, fui ver, fui ler. Quando eu comecei a ler, fechou com chave de ouro todo o ensinamento dele na minha vida, porque aí eu tinha toda a base da gnose, vê que tudo é uma caminhada, e eu compreendi
rápido, assim, o que ele passava, sabe. Só Bem, tinha era esse homem? Fala em o alto Saint-Germain. som. Era o era o Saint-Germain. Ele que tá e daí, enfim, né, aí ele começou a me isso aconteceu, eu fui fazer o reiki na quinta, na sexta-feira uma amiga minha amigona, assim, até hoje, me convidou para tomar uma sopa de ioline na casa dela. Sopa de ioline é uma sopa que a gente faz, é tipo capelete, mas é feito à mão, é bem gostosinha, e era muito frio na época. E ela disse: "Vem tomar uma sopinha", eu disse: "Ah, eu disse: "Eu vou mesmo, mas vai ser só a gente?" "Sim, sim, só você e as crianças e eu e o meu marido". "Tá, beleza", fui bem faceira. Chegando lá, ela não estava. Eu disse: eu disse para o marido dela: "Cadê a fulana?" Ela disse: "Ah, eu fui buscar uma amiga", eu disse: "Mas não acredito". Ela me disse que ia ser só gente, eu nem conheço a mulher, por que ela foi fazer isso comigo? Aí, né, Ficou braba, né, porque você é braba. mas se prometeu, é porque prometeu aqui. Tá, daí chega ela com a mulher. A mulher era uma que trabalhava no centro, num lugar porque ela trabalhava junto com essa mulher nesse centro espírita, no caso. Mas ela nunca acho que foi a única vez que ela foi convidar essa mulher pra ir na casa dela. Não que, sabe, mas ela nunca levava, porque ela era mais da eu, assim, né, que era amiga e coisa amiga dele. Ela morou em Laguna também, a gente se conheceu em Laguna. E aí, essa mulher trabalhava com uma mestra em reiki. Tudo isso aconteceu na mesma semana, foi tudo muito rápido. Aí ela disse: "Vai lá segunda-feira, vai lá e que tu vá trabalhar com a gente". Já comecei a trabalhar lá naquele espaço e lá eu já comecei a fazer meus cursos o primeiro curso de reiki que eu fiz, o nível 1 quando ela, abriu o meu aqui, né, o meu chakra, da coroa da cabeça, eu me lembro que eu cheguei a levar eu fiz assim, porque foi muito forte. Eu vi, assim, era muito fogo que entrava aqui, abria uma brecha aqui assim, sabe, um buraco, e entrava muito, era muito fogo. Isso tudo eu vi. E tá, ok, terminou, mas eu não contei pra ela isso. Eu cheguei em casa e mas tem muita coisa, eu vou ter que não vai dar pra contar detalhes. Cheguei em casa, meu marido era muito frio, mas um frio danado, assim, e eu fervi, meu corpo pegava fogo. Sabe. E ele disse assim: "Nossa", quando eu deitei na cama, que já era umas 11 e pouco, e ele estava deitado assim, eu nem tinha me encostado. Eu disse: "Mas o que que tá acontecendo contigo? Tu tá fervendo? Tu tá é muito calor, que é isso? Que calor é esse?" E eu disse: "Não sei, não sei". E claro, foi tudo aquela iniciação que eu tive, aquele calor, né, e ele sentiu isso. E, bom, enfim. Em questão de 1 ano eu já era mestra em reiki, porque eu já estava com tudo pronto, assim, e trabalhando com reiki. E tem muita coisa, assim, quando eu comecei a botar em prática daí os ensinamentos de Saint Germain, as minhas crises se foram, eu nunca mais tive medo de nada, eu não ficava sozinha, pagava para que as pessoas ficassem junto comigo em casa, sabe, e eu comecei a ser a minha melhor companhia. Ah, Necita, as pessoas que ainda não conhecem Saint-Germain, você pode trazer um pouquinho sobre ele para que as pessoas entendam quem é Saint-Germain, de quem é essa força, de quem é esse mestre que nós estamos falando? Eu vou começar e você vai concluir, porque você tem que falar dele. É por isso que você está aqui. Gente, o Saint-Germain, ele faz parte da grande fraternidade branca, né, ele é o quem comanda o sétimo raio, o raio violeta. Isso. Só que eu não vou me aprofundar aqui sobre os 7 raios, né, nós temos aí 12 raios cósmicos, então são 12 energias, cada energia é referente a uma cor.
Só que aqui para o planeta Terra, Tem todas as cores. Ó, eu tenho todo o calendáriozinho, ó, Hilarion. então eu vou explicar um pouquinho sobre o os raios, né, pra aí você já me ajuda. Então aqui no planeta Terra, os 7 raios principais é o azul, e que é do mestre Moria, e aí dentro dele tem, o complemento, os Elohims, né, e os arcanjos. Depois o segundo raio é o raio amarelo, não é isso, Carmen? Carmencita, você vai me Na verdade, se a gente entrar nisso, vai alongar muito. não, na É, verdade eu vou só falar do 7 para que as pessoas entendam, né. E tem aí o Jesus Cristo, que é a base, tá, porque, eu acho bem importante a gente falar, eu acho que mais nisso, porque a o Saint-Germain ascendeu, como mestre, colocando em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. isso, eu ia falar isso no final. É. Os 7 raios, cada um tem um mestre, né, e esses a gente chama de mestres ascensionados. Isso você consegue encontrar aí na internet. Então esses mestres ascensionados, eles fizeram Esse é Moia. isso, os mestres ascensionados, eles passaram aqui pelo planeta Terra e fizeram a transição planetária que nós estamos fazendo agora nesse momento. Uhum. Então, assim, eles viveram essa vida terrena e ascenderam, passando por tudo que nós passamos e seguindo os ensinamentos, né. Então vamos lá. O primeiro raio, que é o raio azul, que é do mestre Moria. O segundo raio, que é do mestre Lanto, que é o amarelo. O terceiro raio, que é a mestre Rovena, o raio rosa. O quarto raio, que é o raio verde, é o raio verde? O quarto? Não, o quarto é o quarto é o branco. O quarto é o branco, que é do Serafis Bey. O quinto raio, que é o raio da cura, que é o raio verde, né, as pessoas conhecem muito, né, Do eh, Hilarion. Dom e do arcanjo Rafael, né, as pessoas conhecem muito. O sexto raio é o raio vermelho, que é da mestre Nada. A mestre Nada, ela passou aqui por esse planeta Terra, sendo a Maria Madalena. E o sétimo raio, que é o raio do mestre, ela aí, ó, linda, né. Que linda, linda. O sétimo raio, que é o raio do Saint Germain. Se Isso. vocês têm alguma dúvida, lá no meu canal do Instagram, eu tenho um post a cada dia da semana, é um post bem antigo já. A cada dia da semana, ele aí. A cada dia da semana, representa um raio. Todos os raios, todos os mestres, né, eles trabalham em conjunto, mas a cada dia da semana tem uma força maior de um tipo de raio. Então tá lá, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai se estender muito para poder falar sobre isso, mas se Exatamente. vocês quiserem que eu traga mais sobre os raios, vocês deixem no comentário aqui embaixo que eu posso trazer a Carmencita aqui novamente, a gente adentra aí nesse mundo dos raios, porque assim, eu adoro falar sobre os raios, adoro falar sobre os médios. As Mas cores são muito importantes. As cores são muito importantes. Então nós vamos pegar aí o sétimo raio, que é o raio do Saint-Germain, que é o raio, que é o mestre agora que está coordenando agora, né, o planeta Terra. Então, Carmencita, fica com você, fala um pouquinho, não precisa se prolongar muito, porque a gente pode voltar aqui para poder trazer mais sobre isso, mas eu queria que as pessoas saíssem daqui conhecendo um pouquinho quem é Saint-Germain, já que você trabalha com ele, foi ele que te iniciou, né, nessa tua jo Uhum. Na verdade, Saint-Germain não ele viveu na França, né, ele ele transmutava, hã, cobre e ouro, ele sempre diz, e é engraçado, ele veio trazer uma coisa muito importante também, que é a nossa cura interna, e também, assim, ele sempre diz que essa coisa de achar que, ah, o dinheiro é ruim, não é uma coisa boa, é só mito. Isso é coisa que incutiram na nossa cabeça, na nossa mente, que a gente traz de antepassados, e que a gente tem sim a obrigação de ter as coisas, que é muito bom ter, que a gente pode ter as coisas, pode almejar, querer, né, claro, com humildade, né, mas que a gente ter bens materiais mesmo, joia ou coisa assim, é bem interessante. Falando nisso, tenho que contar a minha ida em astral também, isso é bem importante.
se a gente se aprofundar muito. Então o Saint Germain, na verdade, veio para com a sua luz violeta, para a gente transmutar os nossos karmas, para nos ajudar, ele não vai fazer pela gente, tá. Ele diz e deixa bem claro: "Eu sou como o irmão mais velho, me chame que eu venho, eu dou as chaves, mas se vocês não fizerem o trabalho de vocês, eu não poderei fazer por vocês". Então assim, sempre uma vez ele me disse assim: "Tu não sabe o nome do teu anjo? Vá pedir o nome do teu anjo". Pensei comigo: "Por que não me diz, né?". Mas assim que é. Vai fazer. Daí eu fui fazer uma meditação então para pedir para saber quem era o meu anjo, porque eu nunca tinha ido muito atrás também para saber. Aí tá, deitei lá, fiquei, daí não vinha nada, e vinha lá um monte de nome, e aí era muito esquisito aquele negócio. Eu disse: "Quer saber? Eu tenho mais coisa para fazer, porque já tô aqui mais uma hora e não veio nada". E saí, estava indo no corredor, né, ali um pouco eu ouvi uma voz atrás de mim. Meio rindo, assim: "É Luiz?" Tsu eu disse: "Mas não pode, nunca na minha vida eu ia imaginar que existisse um anjo com o nome Luiz, nunca. Alguém imagina lá aquele monte de nome que é de anjo, né. É Luiz e quá, quá, quá. Eu te juro, Né. Adoro, adoro isso. e aí eu disse: "Muito malandro o senhor, né". Não podia ter por que que perdi tanto tempo. Sim, ficou divagando na mente. Quando a Carmencita fala dessa intimidade que ela tem com o Saint Germain, é muito bacana, porque eu brinco, né, na verdade eu nem sei se eu falo isso tanto aqui no canal, né, a intimidade que eu tenho com o Miguel, né, então assim, eu chamo de Miguelito, eu brigo com ele, né, eu bato o pé e digo: "Não vou fazer, não quero fazer". Mas é como se fosse um amigo, é realmente um amigo muito íntimo, um irmão mais Não é velho. um gloss que a gente ouve, sabe. A gente ouve. E nessa época, assim, é muito interessante, porque podem achar que a gente é meio louca. Eu tenho muitas coisas, assim. Ah, nesse tempo ali, que eu já tinha feito todo o trabalho, eu desafiei ele, disse: "Tá, seu Germão, você fala que se a gente botar em prática, a gente renova de dentro para fora, então tá bom". Tá bom, eu vou botar em prática, mas quero só ver. E aí, tá, tem uma técnicazinha também da água, todas as manhãs tu põe a mão e ele ensina a gente pegar a energia do universo e passar para a água. Tá no meu canal isso, até porque se eu ficar tá lá bem eu ensino bem direitinho, só que a mão esquerda para cima e a direita no copo, e eu fiquei com o celular virado e ficou virado no na ne na no meu, eh, videozinho. E aí, eu disse: "Vou botar em prática então, tá bom, quero só ver", mas eu nem pensei, porque eu disse: "Eu não tenho problema nenhum, de órgão e coisa", e esqueci que eu tinha tirado um ovário há uns 15 anos atrás, e eu não tinha, tirei todo o ovário, porque eu tive um cisto hemorrágico. Aí tá, beleza. Aí, já que renova, né, que ele nunca envelhecia, eu disse: "Ah, vai ser bom, vou ficar mais nova, vou botar em prática". Mas assim, fiz aquele trabalho intenso, né, eu acordava de manhã já ouvindo o áudio dele, sabe, essas coisas, todo o livro de ouro, sabia decorar e saltear. Aí, fui fazer meus exames periódicos, assim, né, que eu fazia todo ano. E sempre aparecia que eu não tinha o meu ovário, né, do lado esquerdo, acho que é, eu nem me lembro mais que lado é. E aí, levava os antigos, tá, fui pegar os exames daí depois, né, abri ligeirinho para ver, porque assim, que tinha que dar uma olhadinha, mas se fossem outras ecos, eu dava em crise, porque eu morria de medo de morrer, né. E ali ele já tinha ele, já ia tranquilo. E quando eu abro o exame, apareceu assim: o ovário direito tá ok, deu a metragem lá, tudo, né, tamanho e coisa, e o esquerdo também tudo bem. Eu disse: "Eu não tenho", eu disse: "Mas como assim?". "Vó,
e ver como é a mente da gente já sugestionando. A gente tem que aprender a dominar os pensamentos, esse é um grande segredo que ele me passou. Já a mente me disse assim: "Mas mesmo tá com tumor ali". Eu teria entrado em crise na época, mas daí na hora eu já botei em prática o que ele me ensinou. Eu comando a minha vida, meu mundo, eu sou a ressurreição e a vida. E peguei os exames e fui lá para o hospital falar com o médico, era assim promessa que fazia. Cheguei lá, disse: "Doutor, seguinte, você sabe que eu não tenho ovário, né?" Eu acho que era o esquerdo que faltava. "Ó aqui, tá aqui o exame". E ele disse: "Mas, pois é, mas perguntei o que que aconteceu aqui?" Daí entrou lá para dentro, viu com as meninas lá, de repente, né, na hora de fazer é. Disse: "Mas Carmen, por via das dúvidas, vamos fazer o exame de novo". Tudo bem, fomos lá. Quando ele começou a fazer o exame, ele disse: "Mas Carmencita, teu ovário tá de volta. É o teu ovário que tá aqui". Eu me lembro dele falando assim, mas eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Uma vida que eu faço exame, fígado regenera, mas ovário eu nunca vi. E ele me disse. Eu disse: "Pois", e eu pensei comigo: "Tu nem sabe, eu sei o que que é". Daí, claro, né. Aí fui até hoje o ovário, tá aí, né, boa. E ele disse: "Mas engraçado, né, Carmencita, porque assim, ó, tinha que estar atrofiando os teus ovários, não voltando o teu ovário", porque eu estava entrando na menopausa, na época, né. E daí fui pra casa, disse: "Meu Deus do céu, tá funcionando, tá funcionando". Bom, nesse tempo, mais fé ainda eu tinha nos ensinamentos. Nesse tempo, meu marido perdeu o emprego. Porque daí terminava as obras, ficava um filho em escola particular, no ensino médio, e o outro fazendo cursinho já. Perdeu o emprego, e eu levei um choque tão grande. Deixa eu interromper um pouquinho, nós já estamos com 1 hora e meia de gravação, Perdi não, e tem tá? muita coisa, Então tá. para você poder encurtar aí que eu vou te perguntar sobre, como é que as pessoas te encontram, né, para poder fazer terapia com você e saber um pouco mais de Saint-Germain, tá? E Mas, conclui aí o tá. espera aí. E aí Você estava falando, espera aí, você chegou o seu marido ele perdeu o emprego, né. Aí eu eu fiquei em choque, e aí eu me lembro que eu fui pro quarto e eu disse assim: "Seja irmã, eu tenho feito tudo tão certinho, por que isso agora?". E aí eu me lembro de uma voz tão linda, tão maravilhosa que disse assim: "Confia". Ele disse 3 vezes: "Confia, a tua família está protegida". Então, nesse tempo todo que ele ficou 1 ano desempregado, tudo o que eu precisei, porque daí nesse tempo meu filho passou em medicina na federal, aqui onde eu estou agora, em Santa Catarina, e eu tive que vir para cá. Daí eu fiquei com 2 aluguéis para pagar, eu fiquei com 2 luzes, eu fiquei com eu tive que pagar 2 aluguéis juntos aqui. Bom, eu sei que no mês, aquele mês deu uns 12.100, mas isso tem o quê? 5 anos já. Naquela época deu 12.100 e entrou todo o dinheiro, tudo. E tem mais coisa, parecia o de bom, quando aí que começa a coisa ficar legal, sabe. quando a gente consegue controlar os nossos pensamentos, como eu chamo, você falou de mente, é isso, né, porque os ensinamentos estão aí. Hoje, mais do que nunca, nós temos acesso a todos esses ensinamentos, mas por conta nossa, das nossas limitações, a gente não consegue acessar a vida em abundância. E quando o Saint Germain diz, a vida em abundância é abundância para todo mundo. E é abundância que realmente que transborda, sabe. Ninguém veio para cá para poder passar necessidade, para ter um problema de relacionamento, não, gente, é abundância em todas as áreas da nossa vida. E e é isso, quando eu digo que eu estou voltando para casa, que eu estou cada vez estudando mais sobre mim, sendo a minha melhor amiga, a minha melhor versão, é exatamente isso, para poder seguir os ensinamentos. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Mas Não, quando porque você consegue as pessoas não entenderam ainda que a mente, a gente tem que a gente precisa fazer aquietar a mente, porque é a mente que comanda a nossa vida.
ela sugestiona o tempo inteiro pensamentos, pensamentos. Então a gente aí que estão as dicas de Saint-Germain. E falar, dominar os pensamentos, se auto-observar, "Por que que eu estou pensando isso agora? Não me pertence falar isso, não me pertence, fiquem lá fora, porque eu comando a minha vida e meu mundo". Quando a gente fala "eu", a gente volta para o nosso "eu sou", para o nosso ser, para nossa centelha de luz. Eu comando a minha vida e meu mundo. Eu sou a ressurreição e a vida, que ele pede para falar sempre 3 vezes. Tu começa a quebrar o sistema da tua vida. Mas para isso tu tem que compreender o que as coisas, os traumas que tu tem. Ele fala, o Saint-Germain fala que a gente tem nos nossos elétrons, nas nossas moléculas, ganchos que vêm lá de antepassados, e, né, e aí tu precisa quebrar o sistema. Eu achei essa palavra melhor para as pessoas entenderem, porque o que que a mente faz? É uma tagarelice que a gente tem na mente o tempo inteiro, falando o tempo inteiro, sugestionando coisa, e nunca nada produtivo e nem muito positivo. É sempre para manter a gente numa vibração baixa. Eu costumo dizer que Deus é uma frequência. E para isso a gente tem que se elevar. E se a mente está no comando, não tem como. E a gente só consegue botar a mente no lugar dela quando a gente lembra da centelha de luz, do nosso eu sou. E botar ele sempre no comando. E chamar ele o tempo inteiro, é isso que ele fala. Chamem, chamem, falem, usem as técnicas, as chavezinhas que eu passei. Quando não entenderem, me chame. Eu sou teu irmão mais velho, eu tô aqui. O Saint-Germain tem um livro, você tem um livro aí perto de você pra você mostrar? É. O Esse Saint-Germain, o meu é outro, o meu é outra versão. tem outras coisas. Sim, gente, o Saint-Germain ele tem um livro chamado O Livro de Ouro, que conta um pouquinho da história dele e tem vários decretos, Na verdade não é que conta a história, é que ele dá as todas as técnicas, né. técnicas. O que ele conta a história dele é um outro. O Saint-Germain, ele tem o livro de ouro dele, e aí a Carmencita mostrou, né, o amarelinho, o meu é uma outra versão, e é uma versão até um pouco mais grossa, tem todos os decretos ali, e tem, assim, ensinamentos maravilhosos e são decretos partindo do "eu sou". Por que o "eu sou"? O "eu sou" é tua presença divina, é tua divindade em você, e ele até ensina nesse livro como você deve fazer, para quem gosta de meditar ou para quem não gosta de meditar, ele costuma dizer, né: "Gente, são 5 minutinhos, é você sentar, aquietar a tua mente, respirar profundamente e falando: 'Eu sou, eu sou'". E essa energia que vai sair aqui da boca do seu estômago, do plexo solar, ela vai subindo e vai tomando todo conta do teu corpo. E aí nesse livro também tem outros decretos que você vai usando para outras coisas. Carmen, se fala. É só chamar o "eu sou" e colocar ele no comando, não precisa nem, porque se a gente ficar falando: "Ah, tem que fazer a meditação em cima disso", as pessoas acabam, é só assim, no trabalho, em qualquer lugar, se pode chamar e colocar a tua presença, o teu Deus sempre no comando, é isso que ele quer, que a gente entenda. É, Cristo falava por parábolas, a gente ia na igreja, o que que os padres falavam pra gente? Orai e vigiai, mas nunca explicaram pra gente o que que era que a gente tinha que vigiar. A gente achava que eram os vizinhos invejosos, pessoas maldosas ou, né, e não é nada disso. Só para você ter uma ideia, orar é estar plenamente ligada com o teu eu sou, o teu Deus sempre ligado ali com a tua parte divina, e claro que automaticamente isso tu tá ligado, tu tá falando com essa parte divina, e vigiar os pensamentos. São eles que fazem um estrago na nossa vida, principalmente até as coisas que acontecem aqui no mundo, É, sabe, as catástrofes, tudo, ele sempre diz: "Digam, isso não existe". Ele diz que isso não existe, porque aqui no nosso eu sou, dentro desse templo, é a perfeição. É o que tem de mais sagrado e perfeito. Carmencita, eu quero que você, por favor, diga para quem está te assistindo, como que é a terapia, como que é a sua terapia em si, né. Você já falou que é o Reiki, e as pessoas que entendem um pouco sobre Reiki, mas eu queria que você explicasse como que você
traz o reiki, como que você traz os florais e como que as pessoas te encontram? É presencial, é online? Conte aí. Eu trabalho presencial, tá, que daí, claro, daí tem os floraizinhos, mas quando eu trabalho online também eu indico, faço a fórmula e mando a pessoa procura onde tem os florais e eu faço, presencial a auriculoterapia também. Mas eu atendo muito online, muito. E por quê? Eu não acreditava que o reiki tinha um poder tão grande à distância. E até o ano passado, o ano passado, eu acho que foi o ano passado, eu não acreditava e não nem oferecia e não fazia, nem me pediam, daí eu fazia presencial. Eu conversava com as pessoas, porque a minha terapia tem a conversa, eu passo todo esse ensinamento que Saint Germain me passa, e que funcionou comigo, eu passo para as pessoas e muda a vida delas, né, mas o reiki eu não oferecia. E aí eu durmo sempre com a janela, eu não fecho a cortina, então só com vidro, uma janela grande. De repente, tá passando uma bola desse tamanho, uma bola bem grande. Verde, muito brilhante na janela, mas muito brilhante. Eu disse: "Nossa, deve ser um drone, mas que coisa, hein? A gente não pode nem ficar à vontade no quarto da gente, e eu disse: devem estar espiando a gente, né". Quando no outro dia e aí levantei, até fui ver, vi ele mais longe, assim, de repente sumiu. Já tá, tá bom, né, agora eu vou ter que me cuidar então. No outro dia, os meus filhos acordaram e disse assim: "Ai, ontem de noite passou um drone, uma bola desse tamanho". "Mãe, drone, bola? Não, né, mãe? Não tem, não existe, né, mãe?". Eu tipo: "Mas não existe drone com uma bola assim, uma bola, 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 e tinha uns raiozinho dentro assim, e nos raios". "Mãe, não tem isso, não existe, pelo amor de Deus, mãe". Eu disse: "Então o que que eu vi?". Aí fui falar com um cara que enxerga, que, né, que vê, que se comunica com extraterrestres. Esse cara me cita que lá é um tentáculo, eles vão se comunicar contigo. Isso é um portal, abrir um portal para ti. Disse: "Meu Deus, era só o que me faltava agora". Tá, tá bom. De repente as pessoas começaram a me chamar, mas de fora do país também. Eu tinha feito uma live no acho que não tinha sido no Flávio, era numa outra. É pra eu aplicar o reiki à distância. Eu disse: "Mas eu não faço o reiki à distância". "Ah não, cara, me ensina pra mim, você vai fazer". "Ah não, porque tu tem que fazer, porque tu". E eu tinha uma gente. Aí eu desenvolvi uma técnica, mais ou menos, pedi ajuda pra ele, e comecei a aplicar. Os relatos das pessoas, você não tem noção. O que elas descobrem que elas são em outro mundo. É uma coisa, assim, impressionante o que elas me contam. Até eu vou te mandar, para eu posso mandar um dos relatos que ela me disse que eu posso, ah, dividir com as pessoas, só pediu para que a gente não coloque internet ali, Uhum. rede social e coisa. Só para a pessoa ler mesmo. Tem que ver o relato tem vários outros, né, mas essa me permitiu que eu divida com, né, de tão lindo, de tão lindo e as curas, né, assim, não prometo cura nenhuma, pelo amor de Não, Deus. não, aqui no meu canal, as pessoas que assistem o meu canal, eles têm a consciência de Não que quero nunca a cura não acontece pelo terapeuta, o terapeuta é só um canal que vai levar a energia, né, dependendo do que você trabalha, você é o reiki, então você vai levar a energia até aquela pessoa, mas somente a pessoa tem esse poder, porque é exatamente, gente, o poder, voltamos lá, o poder do "eu sou" em você, que você é capaz de se curar, você é capaz de encontrar a solução para cada problema que você tem, mas é você, somente você. O que a Carmencita faz é emanar essa energia que vem direto de Saint-Germain e ela sabe que esse é o papel dela, essa é a tarefa dela aqui nesse planeta, ajudar outras pessoas através do reiki, então é É. esse canal. Só que você que está do outro lado como cliente, você precisa estar aberto para receber e confiar que aquilo realmente vai fazer diferença na tua vida. Se você achar que não vai fazer diferença,
nem tente, porque a tua mente já está ali bloqueando aquilo que você receberia com todo amor. Então, só vai se você realmente confiar e se você acreditar, ou se pelo menos tiver aquele fiozinho, porque a luz ele é tão sábio, o amor ele é tão sábio, por menor que seja, o menor grão de mostarda, ele alcança aquela pessoa. Então, essa é que você precisa ter, é esse acreditar, né, no menor grão de mostarda, que é possível fazer diferença. Por isso que eu, converso, eu não claro, eu só quero falei, mas eu converso, porque assim, ó, eu passo as técnicas, converso com a pessoa, para ela entender pelo menos um pouco que ela tem que fazer o trabalho interno. E aí depois, porque não adianta, eu faço o reiki, fica bem na hora, dali uma semana fica bem também, dali um pouco ela não muda o jeito de pensar, ela volta a ter todos os sintomas de novo, né, então tem que quebrar esse sistema. E daí é esse o trabalho que eu faço. Essa consciência, né, essa tomada de consciência, como eu chamo de dizer. Carmesita, nós estamos aqui com, 1 hora e 45 de gravação. Então eu vou finalizar aqui a live, porque a gravação só vai ficar muita coisa, viu. Sim, 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 vamos. Ó, e tem muito, ficou um monte de coisa É, legal para a gente contar. vai falar já já, espera aí. Pessoal, muito obrigado para vocês que ficaram aqui até agora. E Carmesita, eu te agradeço profundamente os seus ensinamentos e a sua troca de experiência aqui com a gente. Muito obrigada por você ter vindo, ter compartilhado. Gente, eu vou deixar na descrição desse podcast todos os contatos da Carmesita para que vocês possam entrar em contato com ela, para poder conhecer Saint-Germain, para poder experimentar aí essa técnica do Reiki que é maravilhosa, que eu adoro. Então vai ficar tudo aqui embaixo, bem facilzinho para vocês. Sigam lá a Carmesita, eu também vou deixar aqui, tá. Sigam a Carmesita lá nas redes sociais dela. Carmesita, por favor, as suas considerações finais. Então, olha, acreditem muito no seu poder, na sua luz interna. Chamem ela, peçam ajuda. Quando não compreende um problema, não compreende alguma coisa, peça: "Poderoso eu sou, me ajuda a compreender esse problema", e logo as coisas ficam claras, sabe. Fiquem constantemente em oração. Como eu falei ali, a oração, fiquem ali sempre dentro desse templo, não dê importância para a mente, coloquem a mente no lugar dela. Quando ela ficar como vocês acham que tem que ser, aí ela vai se tornar aliada de vocês, mas até então ela é a nossa inimiga. Então, deixe ela do lado de fora, sabe. E usem a chama violeta. Que ela é poderosa. Inclusive, quando ele falou comigo naquele probleminha lá né, que era para eu confiar, ficou tudo violeta ao redor de mim no meu quarto, mas assim, um violeta lindo, maravilhoso, que a gente tem dificuldade para ver todo o ambiente violeta e aquele dia ficou todo violeta. É porque era pra Então a confiar, chama né. violeta é muito forte, tá? Inclusive quando vão tomar banho, imagine tudo violeta água, entrando, passando pelo corpo, por dentro e por fora, limpando. E mais uma coisinha, de manhã quando acordam, digam: "Poderoso eu sou", trace o cinturão de proteção ao redor do meu lar e da minha família, para o dia inteiro já vão ficar protegidos. Isso é muito bonito, né. Eu adoro levantar e fazer esse cinturão de proteção. É, É, é muito é, bonito. sim. Gente, eu vou deixar na descrição da live também, o nome do livro, né, o livro de ouro de Saint-Germain, vou deixar aqui para vocês. E se vocês querem que eu traga a Carmesita aqui de volta para contar mais histórias, porque tem muitas histórias, gente, para poder contar, e É. talvez a gente falar um pouquinho mais sobre a fraternidade branca, é só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer enorme voltar aqui para poder falar sobre isso, que é um assunto que a gente fala assim, ó, e quando vê já passou muito tempo, né, e nem se deu conta, porque faz o coração bater mais forte. Ó, Sim. um beijo no coração de cada um de vocês que estiveram aqui com a gente e até o próximo Jornada da Alma. Tchau, tchau.